Porque ao alterar a inclinação de um plano, um objeto pode ficar em movimento até um certo limite de inclinação e, após isso, ele entra em movimento. Porque essa inclinação não depende apenas do peso do objeto, mas também depende de outros fatores. Em algumas situações, objetos mais leves podem entrar em movimento com inclinações mais altas do que aquelas de objetos mais pesados, como a gente pode ver no exemplo. O carro mais pesado entra em movimento com uma inclinação mais baixa do que a pecinha que está apoiada no mesmo plano e necessita de uma inclinação muito maior para entrar em movimento. Para responder a estas e outras perguntas sobre movimentos em planos inclinados, assista ao vídeo e eu vou responder a essas perguntas. Planos inclinados fazem parte do nosso cotidiano. Observe que, à medida em que o objeto vai sendo suspenso, que o plano inclinado vai tendo uma inclinação maior, o objeto permanece em repouso até um certo limite. Por que isso acontece? Isso acontece porque o peso do objeto ele pode ser dividido em duas componentes. Isso mesmo, uma parte do peso pressiona o objeto contra a base do plano inclinado, que eu estou chamando aí de PY, e outra parte do peso, outra componente, tende a empurrar o objeto plano abaixo, que eu estou chamando de PX. Essas duas componentes somadas vetorialmente são iguais ao peso do objeto. O que acontece então quando o ângulo do plano inclinado vai sendo variado? Na medida em que esse ângulo cresce, a componente PX aumenta e a componente PY diminui, ou seja, o objeto pressiona menos a base do plano e tende a ser arrastado plano abaixo. Como a força de atrito depende da componente PY, ou seja, daquela que pressiona o objeto contra o plano, isso significa que ao aumentar o ângulo, eu diminuo o atrito, porque vai ter uma redução da componente PY. E daí, a componente PX aumentando, ela supera a força de atrito. O mesmo ocorre com este outro objeto, só que, neste caso, devido à componente ser diferente e também a estrutura dos materiais serem diferentes, é necessário um ângulo maior. A força de atrito entre dois objetos sólidos, ela depende aí de dois fatores muito importantes: a composição dos materiais, superfícies, e a força normal com relação à superfície, que é igual em módulo à componente PY do peso. Vamos observar agora este outro sistema em equilíbrio. A força normal, que aparece aí como N, ela é a reação da base sobre o objeto. E ela corresponde à reação força exercida sobre a base, neste caso, a componente PY do peso. O sistema está em equilíbrio porque a componente PX do peso ela está sendo anulada pela atração devido ao cabo. O objeto está aí sendo suportado por um cabo, né? Esta tração ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da força de atrito no caso do sistema anterior. Então aqui a gente pode ver que a força PX ela tem que superar aquilo o que se opõe a ela. No caso anterior do automóvel no plano, a força componente PX ela é anulada pela força de atrito, que tem a mesma direção e sentido que a tensão aí neste outro sistema, e o objeto entra em movimento quando Px supera a força de atrito. Neste caso agora, nós temos um sistema em equilíbrio estático também. Só que agora, ao invés de termos uma força de atrito, nós temos a tensão do cabo. O objeto está preso por meio de uma roldana. Então a gente pode ver que o sistema é mantido em equilíbrio estático, porém agora com um conjunto de forças, né? A tensão devido
ao outro peso que está pendurado. O que nós podemos observar, que fica bem evidente aí, é que devido à ação do plano inclinado, que ele faz essa distribuição do peso em componente Px, Py, né, mexendo com as componentes normais, eu consigo manter um objeto em equilíbrio estático com uma carga menor do que ele. Apoiado sobre o plano inclinado, nós temos mais que 2 newtons de carga e isso está sendo mantido em equilíbrio estático por um contrapeso de apenas 1 newton. Por que isso ocorre? Devido à distribuição de forças que a gente tem num plano inclinado. Por isso que é tão importante estudar os planos inclinados. Notem que, no caso do plano inclinado, se eu fizer uma alteração dos pesos, eu posso sair da condição de equilíbrio estático. Porém, eu também posso ter uma alteração na condição de equilíbrio estático do plano inclinado, mexendo não só nos pesos, mas também mexendo com o ângulo, já que é um sistema que envolve a distribuição de cargas e essa distribuição é extremamente impactada pela variação do ângulo. Se a gente altera o ângulo, a gente pode ter o sistema entrando em movimento. Porque, nesse caso, ao aumentar o ângulo, eu aumentei a componente Px do peso e fiz com que ela fosse maior que a tensão no cabo. Eu poderia fazer também o oposto, né, reduzindo o ângulo. Então vejam que o sistema de plano inclinado ele é muito interessante e ele permite subir e descer objetos com acelerações diferentes daquela que ocorre só nos sistemas em queda livre. Vejam agora que eu usei, né, um ângulo diferente para subir o objeto. Com este carro, que tem 4 rodas e não só 2, a gente ganha um pouco mais de estabilidade no sistema. Esse carro pode subir e descer o plano inclinado, dependendo ali da composição de forças. Notem que eu posso aumentar a carga no carro e ainda assim manter o sistema em equilíbrio estático, devido à distribuição de força. Com o plano mais inclinado, eu faço o oposto, eu aumento a componente Px e não aumentei a tração no cabo, logo notem que o sistema vai entrar em movimento, vai sair da condição de equilíbrio estático. Mas é importante observar que esse sistema de plano inclinado com roldanas, ele nos permite elevar e descer cargas ou manter sistemas em equilíbrio com cargas diferentes. Notem também que em qualquer posição que a gente colocar, o sistema permanece em equilíbrio estático. Para romper a condição de equilíbrio estático, eu posso alterar as cargas ou simplesmente alterar o ângulo.